Fala galera, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês como que eu consigo coletar informações dos alunos e produzir resultados automatizados dentro do Google Planilhas. Eu tenho utilizado cada vez menos papéis para fazer minhas avaliações educacionais em sala de aula e eu tenho tentado produzir mais conteúdo para cá, mas está muito difícil, porque eu estou, enfim, no meu último ano de doutorado, estou naquele pré-surto e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, mas nas brechinhas eu vou gravando coisas super legais que eu venho aprendendo que podem dinamizar muito a sua prática docente, torná-la muito mais interessante, engajar mais os alunos e tudo mais, dentro dos nossos limites e possibilidades, é claro. Tá? Então nesse vídeo eu vou especificamente mostrar para vocês como que eu utilizo o Plickers para fazer coleta de dados. Na realidade eu não vou ensinar a usar o Plickers, mas eu vou mostrar como que ele produz os resultados e como que eu posso botar esses resultados numa planilha e produzir as pontuações automaticamente. Eu vou usar o Plickers como exemplo, mas eu posso utilizar qualquer recurso de produção de informações de desempenho, de quizzes e atividades de múltipla escolha que eu posso usar. Pode ser o Google Form, pode ser um outro que eu uso que é o Kobo2Box. A gente vai falar sobre isso em outros vídeos, mas pode ser qualquer software que produza resultados em banco, né, em planilha. Qualquer software que produza resultado em planilha, você pode utilizar para isso que eu vou mostrar hoje, que é a produção de pontos automaticamente, correções automáticas usando a planilha do Google. Tá? Então vem comigo. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o Plickers, que é esse software aqui, né? Esse é o site do Plickers, plickers.com. Ele funciona basicamente por meio de QR Codes. Você elabora os quizzes aqui dentro dele. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Vou pegar um quiz que eu utilizei com os meus alunos da 921. E aí, você faz o quiz dentro dele. Quando você abre o teu telefone com o aplicativo instalado, você consegue fazer o quiz iniciar, e como os nomes dos alunos vão estar cadastrados dentro do site, o software reconhece qual número de card, de QR Code é referente a cada aluno. Então você consegue fazer o quiz na aula e quando o aluno levanta o QR Code, você aponta o seu telefone com o aplicativo aberto, com o escaneador aberto, e você aponta para os QR Codes e o aplicativo mostra para você quem acertou e quem errou na hora, instantaneamente, mostrando gráficos de acerto, gráficos de erro. Então é muito legal em termos de fazer quiz. Os alunos adoram, pedem, gostam de fazer, nem sentem que estão sendo avaliados. Tá? E para nós também é muito interessante porque ele produz resultados automaticamente. Eu vou mostrar como. Depois que você finaliza o quiz no telefone, você bota concluir o quiz, ele te produz planilhas de resultado. Você vem aqui em Score Sheet, né, planilha de pontuação. Depois que você terminou o quiz e salvou, você consegue exportar como CSV, né? E aí a planilha fica mais ou menos assim, ó. Ela fica mais ou menos assim. Deixa eu clicar aqui. Quiz Plickers 18/3/2022. E aí ela fica assim. Essas barras pretas é simplesmente porque eu cobri o nome dos alunos, tá? Aqui ficava o sobrenome deles, aí aqui ficava o nome, e aí eu usei uma função aqui do Google Planilhas para juntar o nome e o sobrenome e produzir uma variável com os nomes deles. E a planilha, assim que é produzida, você vê que a cada linha é o nome de um aluno, aqui que ficariam os nomes deles em cada linha, aqui a pontuação dele. O Plickers já produz uma pontuação, então você já tem uma pontuação na realidade pronta pelo Plickers, né? Mas se você quer utilizar, por exemplo, outros softwares que não produzam essa pontuação automaticamente, e você quiser, por exemplo, montar uma tabela de resultados para os alunos, eu faço isso sobretudo usando programação, mostrando qual item acertou e qual errou. É importante você ter as informações para além da pontuação numa planilha, sabe? Você ter os acertos, né, a resposta de cada um e por que cada um acertou ou errou, né? Para ele poder confrontar o gabarito com a resposta dele. Então eu gosto de ter isso num banco de dados à parte, junto com os meus outros dados dos alunos, né? Tem isso, né? Se você quer juntar isso com outras informações que você já tenha no outro banco de dados, isso acaba sendo extremamente útil. Porque o Plickers ele vai ser limitado no sentido de que ele vai te dar a pontuação, mas você não consegue fazer muitas coisas além disso, tá? Então eu gosto de passar esses resultados para minha planilha, calcular a pontuação automaticamente e daí fazer outras coisas, tá? Então a planilha que ele produz é essa daqui. Ele produz uma coluna com
primeiro nome, uma coluna com sobrenome, aí eu produzo uma coluna com nome, e ele produz colunas com cada item. Item 1, item 2, item 3, item 4, item 5. No caso, esse quiz teve 5 questões só. É aqui a resposta de cada aluno. Resposta do aluno 1, resposta do aluno 2, que não fez no caso, então está vazio. Você vê que está vazio para todas as alternativas, para todos os itens, perdão. Então você vê que aqui tem as respostas de todos os alunos. Aí como que eu faço para passar isso para a minha planilha, para corrigir automaticamente e produzir as pontuações usando o Clickers, e poderia ser o Google Form, poderia ser qualquer outro. Eu venho aqui, eu tenho no meu banco de dados, só para explicar para vocês, eu tenho um banco de dados completão dos alunos, em que eu tenho pontuação por atividade, eu tenho taxas de presença, eu tenho características socioeconômicas, eu tenho uma série de coisas. Mas eu também tenho um banco de dados especificamente para os itens das avaliações. Por quê? Porque não basta saber a pontuação, como eu falei. É importante saber quais respostas o aluno dá para cada item. Sobretudo se é múltipla escolha, isso é mais simples ainda de fazer. Então, como é que eu faço? Eu crio uma coluna para cada item. Então, aqui vai ter o nome dos alunos, tá? O nome dos alunos. Nessa coluna aqui vai ter o nome dos alunos. Aí essa é a coluna do item 1 do quiz que nós fizemos no dia 18/3. Essa é a coluna do item 2. Essa é a coluna do item 3. Essa é a coluna do item 4. Essa é a coluna do item 5. Beleza? Aqui vão entrar as respostas dos alunos a cada item. Beleza? As respostas dos alunos a cada item. Aquelas mesmas respostas que estavam naquela outra planilha que eu acabei de mostrar, que eu peguei lá do Plickers pronta. Pronta não, que eu tive que fazer algumas coisinhas lá, mas o Plickers já dá a planilha com as respostas, tá? E aí você unicamente precisa colocar essas colunas aqui de respostas dos alunos. Só que além dessas, eu preciso criar mais outras colunas que eu já vou mostrar. Você precisa criar essas daqui, colunas de gabarito. Já vou explicar por que isso. Você tem que ter o gabarito registrado também. Então, gabaritos do item 1, gabaritos do item 2, gabaritos do item 3, gabaritos do item 4 e gabaritos do item 5 é a próxima coluna. Tá? Item 5 aqui é a próxima coluna. Repara que todas as respostas na mesma coluna são iguais. Por quê? Porque o gabarito é o mesmo para todos os alunos, certo? O que vai mudar são as respostas de cada aluno, mas o gabarito é o mesmo para todo mundo. Então, aqui o gabarito é C, para geral. Aqui o gabarito é B, para todo mundo. E o que eu faço com isso e como que eu transformo isso em pontuação? Eu crio mais outras colunas de pontuação por item, que são essas daqui, ó. Agora são colunas de pontuação por item do quiz, tá? E aí como é que eu atribuo essas pontuações? Existe uma função no Excel que é uma função condicional, que é essa daqui, ó. Deixa eu até aumentar um pouquinho a tela. Ó, eu aumentei bastante aqui a fórmula para você entender bem o passo a passo dela. Essa fórmula vai ser aplicada em uma célula só, lá da coluna de resultado, e ela vai poder ser automaticamente arrastada para todas as outras. E aí você vai ter 5 colunas com a pontuação por aluno de cada item, tá? Porque o que a gente faz, gente, quando faz uma correção de uma avaliação? A gente não dá ponto para aquele aluno que marca a resposta certa igual ao gabarito e marca errado para aquele aluno que marca uma resposta diferente do gabarito. Isso para uma questão múltipla escolha. A discursiva é um pouco mais complexa, a gente pode gravar um vídeo só sobre isso, tá? Dá para automatizar algumas coisas também, mas perde um pouco a qualidade. Para múltipla escolha é simples, porque realmente um processo que a gente faz na mão. A gente pega cada avaliação e vê lá, acertou o gabarito? Certo. Marcou de frente o gabarito? Errado. Então, ao invés de fazer isso, a planilha faz pra gente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? A mesma coisa que a gente faz na mão. Eu estou ativando essa função do Google Planilhas, que é uma função condicional. Essa função, ela funciona da seguinte maneira. Você diz para ela uma condição, e logo depois do ponto e vírgula, você diz o valor caso essa condição seja verdadeira. Tá? É sempre um par de condição-valor. Condição-valor. Vai ter uma outra que eu vou explicar mais pra frente, que é um pouquinho diferente.
Mas a IFES, que é IFS, é assim. Eu vou dar uma condição e vou dar o valor para essa condição. São sempre pares de condição-valor, tá bom? Então, o que eu estou dizendo aqui? Se a célula Q2, que é a célula de primeira resposta do aluno, eu posso fazer manualmente isso. Eu posso arrastar até lá, clicar na célula na primeira célula da coluna de resposta do aluno, mas eu também posso ver direitinho qual que é a coluna e qual que é a linha. A letra sempre é referente à coluna e é um número referente à linha. Então, estou dizendo que a coluna Q, na linha 2, se ela for igual a nada, se essa resposta for vazia, ou seja, o aluno não respondeu ou não fez a avaliação, falar que a pontuação dele é vazia. Ou seja, não tem como pontuar, não dei 0. Poderia colocar 0 aqui, mas eu não quis. Eu quis dizer que ele não fez, para diferenciar quem não fez e de quem errou. Tá? Então aqui eu já atribuí primeiro par condição-valor. Segundo par condição-valor. Se a resposta dele foi igual ao gabarito, aqui é a célula, aqui é a coluna do gabarito, AF. Essa é a coluna dos gabaritos, AF. E essa aqui é a linha. Você vê que é a mesma linha porque é o mesmo estudante. Então é o mesmo aluno que está aqui nessa linha. Tá? Então, se essa resposta dele foi igual... Eu fiz besteira aqui. Se a resposta dele for igual ao gabarito, é dizer que ele pontuou com 1 ponto. Beleza? Se ele fez uma resposta diferente, esse é o sinal de diferente daqui do planilhas, tá? Diferente do gabarito, a pontuação dele é 0. Ok? Então, recapitulando. Resposta vazia, pontuação vazia. Resposta igual ao gabarito, pontuação 1. Resposta diferente do gabarito, pontuação 0. Tá certo? Vou diminuir aqui para você ver o que acontece. Aí o que acontece quando eu dou Enter aqui? Como o valor de resposta desse aluno da linha 2 é vazio, que ele não fez, a resposta que a pontuação que ele vai obter é vazio, né? Nada, fica vazio. Aí eu preciso fazer isso para todas as células, William? Não. Você já fez essa fórmula para a primeira. Quando você jogar isso aqui para baixo, arrastar para baixo, ele automaticamente vai transformar o que é Q2 em Q3. O que é AF2 em AF3. Porque é uma planilha. Então, quando você arrasta, você já vai levar os valores todos para baixo. Ok? Então, eu vou arrastar tudo aqui para vocês verem. E ele automaticamente vai estar criando uma pontuação para o item 1 do quiz que a gente fez no dia 18/3. Tá? Então, aqui, ó. Ele já automaticamente vai criar uma pontuação para cada aluno no item 1. Aí, William, eu vou ter que fazer isso para os outros itens de novo? Não. Porque quando eu for para o item do lado, para a coluna do lado, ele já vai transformar o que é coluna Q em coluna R. Quando eu for para o lado, ele vai transformar o que é coluna R em coluna S. Então, como as minhas respostas dos alunos estão uma do lado da outra, do item 1, 2, 3, 4, 5, por isso que é importante ter a planilha arrumada. Toda vez que eu arrastar isso aqui para o lado, ele já vai ancorar com a resposta correta lá das colunas de resposta. Tá? São coisas que quanto mais você mexe em planilha, você vai ficando safo. Tá? Então, se você não entender a dinâmica de planilha agora, fica tranquilo. Ou tranquilo. Tá? Mas o importante é entender que agora, se eu arrastar para cá, ó, eu arrastei primeiro até aqui embaixo para produzir a pontuação do item 1. Agora, eu vou pegar a abinha aqui de baixo, deixa aparecer aqui, vou pegar ela e vou arrastar ela para todas as outras colunas de pontuação. Para todas as colunas de pontuação, para as 5. E vou soltar. Tá? Então, o que ele vai fazer agora é criar as mesmas fórmulas para todos os valores das 5 colunas de ponto. Pronto, ele atribuiu 1 ou 0, ou vazio, para todos os alunos, em todos os itens. Tá? Do 1
ao 5. E como é que eu atribuo pontuação de fato para a avaliação que o aluno fez? Agora eu sei a pontuação por item. Legal. Eu consigo depois, por exemplo, usar a programação e mostrar para ele que o 1 é acerto, 0 é erro. Eu consigo mostrar por avaliação os acertos e erros além da pontuação geral. Mas como que eu faço a pontuação geral? Mais simples ainda. Eu crio uma coluna de pontuação, essa aqui, que no caso é a pontuação do quiz. Crio uma coluna de pontuação e digo assim, ó, bom, aí é outra função, que é a função if, tá? A função if, deixa eu aumentar aqui de novo para você entender o passo a passo dessa função. O que a função if vai fazer? Ela, diferentemente da ifs, que é ifs, onde você dá várias condições e vários valores, uma condição para cada valor e um valor para cada condição, aqui ela funciona da seguinte maneira. Ela vai te dar você vai dar para ela uma expressão lógica e vai dizer para ela qual que é o valor se essa expressão for verdadeira e qual que é o valor se essa expressão for falsa. Então, antes era um par de condição, valor. Aqui é condição, valor se verdadeiro, valor se falso. Tá bom? Gente, esse tipo de função condicional são extremamente usadas para quase tudo que você usa no dia a dia. Coisas que envolvem programação usam muito isso. E planilhas usam isso bastante também. Que é tomar decisão com base em condições que você impõe. É isso que a função está fazendo. Então, o que você está dizendo? Repara que eu coloquei esse AND aqui. O que é o AND? Eu estou dizendo que tem que ter essa condição e essa, e essa, e essa, e essa. Vocês vão entender por que eu fiz isso. Se tudo isso aqui for verdadeiro, o que isso aqui está dizendo? Se o aluno não marcou nada em nenhuma das alternativas, significa que provavelmente ele não fez. Então, dizer que a pontuação geral nessa avaliação é vazio. Ele não tem nota. Ok? Esse é o valor se verdadeiro. O valor se falso significa que uma dessas alternativas ele respondeu. Então, ele fez a avaliação. Então, se ele fez a avaliação, eu vou pontuar ele de acordo com os acertos dele dentro do total de itens possíveis. O que é isso? Uma média. Então, se isso aqui é verdadeiro, se isso aqui tudo é verdadeiro, dá a pontuação assim. Vazio. Valor se verdadeiro. Agora, se ele tiver feito a avaliação e tiver pelo menos uma resposta diferente de vazio, fazer o somatório dos acertos. Aqui já são as colunas de ponto que eu acabei de criar. Fazer o somatório dos acertos, dos pontos por questão, e dividir pela quantidade de questões. Ok? São 5 questões. Porque é basicamente transformar a pontuação em porcentagem. Eu gosto de fazer assim. Você já poderia atribuir a pontuação dele pelo somatório de acertos. Ele acertou 2 pontos. Acertou 3 pontos. Fica a teu critério. Aí você faria uma soma, por exemplo, e pararia aqui. Você não dividiria pela quantidade de itens. Mas como eu gosto de transformar em porcentagem, eu divido pela quantidade de itens. Por exemplo, o aluno acertou 80%. Entende? Acertou 100%, acertou 20%. Os alunos entendem mais dessa forma. Isso nos permite ter mais flexibilidade de transformar isso em qualquer escala de ponto. Porque se, por exemplo, a avaliação tem que valer 20 e eu vi que ele acertou 30%, independente do número de questões que eu tenho utilizado, eu posso tirar 30% de 20. E eu vou ter uma pontuação dentro da base de pontos que eu tenho que ter. A porcentagem te permite isso, poder transformar em qualquer pontuação no que você quiser. Tá? Então eu calculo em porcentagem. Então o número de acertos dividido pelo total de itens. Tá? Isso se ele tiver feito a avaliação. Se ele não tiver feito, vai estar vazio aqui. E ele vai tirar vazio, né? Ok? Pronto. Então, quando eu dou Enter, vou diminuir aqui para vocês verem. Quando eu dou Enter, ele já produz a pontuação desse aluno. Você vê que esse primeiro aluno aqui não fez a avaliação, então ele retornou para mim o que eu pedi. Retorne vazio. Ele retornou vazio. Esses de baixo fizeram. Aí eu preciso fazer para tudo? Não, é só eu arrastar, como eu falei. Eu pego isso e arrasto para todos os valores. Antes isso aqui estava tudo vazio, está preenchido porque eu já fiz esse processo. Mas eu vou fazer de novo para vocês verem que é seguro. Não vai substituir os meus dados, nada disso. Vai dar a mesma coisa porque a fórmula está certinha, está ancorada certinho nas colunas certas. E aí o que vai acontecer é que automaticamente ele já vai me dar a pontuação
de todos os alunos para avaliação de quiz que a gente fez, do Plickers. Tá? Então, olha, já está com todas as pontuações aqui. E o que eu fiz para atribuir essas corzinhas que vocês estão vendo, verde, amarelo, isso que vocês estão vendo, é porque eu fiz uma formatação condicional. Né? Eu cliquei na coluna, aí você vem aqui, formatar, formatação condicional, e atribuir condições, mesma lógica daquela função condicional. Você atribui condições para ele mostrar determinada cor. Tá? Então, no caso aqui, tem até condição demais. Vou apagar essas duas aqui, para não ficar confuso. Então, aqui o que eu estou fazendo é dizendo para a planilha o seguinte. Aí, planilha. Toda vez que os valores dessa coluna aqui forem maiores ou iguais a 0,5, o aluno acertou mais que a metade, né? Acertou mais que 50%. Pinta para mim a coluna de verde, fazendo um favor. Agora, se ele tiver uma nota menor que 0,5, pinta para mim a coluna de amarelo, fazendo um favor. É isso que você está dizendo na formatação condicional. Quero o mesmo que você estava dizendo antes para produzir a pontuação. Aí, planilha, se o aluno tiver marcado igual ao gabarito, dá 1 para ele. Se ele tiver marcado diferente, dá 0. Se ele não tiver feito, diz que ele não fez. Deixa vazio que eu vou entender. Sacou? Então você está dizendo para a planilha fazer coisas e ela vai te retornar coisas. Isso é função. A função faz isso. Você dá input e ela te retorna output. Ok? Você dá um ingrediente, você dá o pó do café, a cafeteira te dá o café de volta. Então você dá a condição, ela te retorna o valor que você pediu para ela retornar caso aquela condição seja verdadeira. Ok? Então aqui eu já produzi uma coluna de pontuações automaticamente, sem utilizar uma grama de papel, e podendo depois pegar essa base de dados, tratar ela com programação e produzir tabelas bem bonitas, que daria para fazer pelo próprio Excel, mostrando para ele a resposta dele em cada item e a pontuação dele geral naquela avaliação. Ok? Então é isso. O que eu mostrei nesse vídeo? Eu mostrei que eu uso Plickers para fazer a avaliação dos alunos múltipla escolha, uma das formas. Eu baixo a base de dados com as respostas, importo as bases de dados para cá. Eu vou gravar outro vídeo para mostrar como que eu importei as respostas dele para cá. Eu não vou deixar isso nesse vídeo, que vai ficar maior do que já está. Como é que eu importo as respostas, como é que a planilha sabe que aquela resposta é daquele aluno, já que os nomes dos alunos na planilha do Plickers estão em diferente ordem da minha planilha. Eu vou falar também sobre isso no próximo vídeo, mas eu mostrei para vocês hoje como que eu, a partir das respostas de várias colunas, eu consigo criar colunas de gabarito e colunas de pontuação automáticas, e a partir disso, quer dizer, eu crio uma coluna de gabarito e uma coluna de pontuação automática, e a partir dessas colunas eu crio uma outra de pontuação geral da avaliação, simplesmente fazendo a média das pontuações de cada item, tá bom? Isso adianta muito trabalho. De início parece trabalhoso, mas depois que você pega o jeito de mexer com planilha, você não quer outra coisa. Então hoje eu faço todas as minhas correções de atividade múltipla escolha que não uso papel assim, basicamente. Eu importo a planilha, faço um pareamento dos alunos das duas planilhas, ele já importa para mim cada aluno que marcou cada alternativa, eu crio uma coluna de gabarito, faço a ancoragem, digo se ele acertou, marcar 1, se ele errou, marcar 0, e depois calculo a pontuação. Eu já faço isso para quase tudo. Fiz isso com a atividade diagnóstica desse ano e fiz isso com esse quiz, tá? Então é isso. Se você gostou desse estilo de vídeo, curte, compartilha com as pessoas. E se você quer mais conteúdos assim, usando tecnologia digital, no próximo vídeo eu vou dar continuidade, vou mostrar como que eu importei as respostas para cá. Infelizmente, vídeos como esse eu não consigo fazer eles muito curtos, porque senão eles ficam muito rasos. Eu quero mostrar de fato como o processo funciona e eu já tive que excluir coisa desse vídeo. Tá bom? É isso. Se você não viu o meu site ainda, veja, vou deixar ele na descrição aqui, williammelo.notion.site. Entra lá para você ver todo o meu trabalho e ficar por dentro até dos vídeos que eu for lançar aqui, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau!